Essa é uma preparação para a nossa vida eterna com Deus dentro de breve. E não é para a gente se espantar em certas situações, nem ficar preocupado. Os dias estão mais difíceis do que o que a gente possa imaginar. Mas tudo isso está na escatologia das Escrituras. Principalmente quando Jesus fala, em Mateus, no capítulo 24, ele faz uma lista ali de situações que seriam previstas para esses últimos dias. Naqueles dias, Jesus fala no princípio das dores. Mas se nós atentarmos ao que está escrito, acreditamos que não é mais princípio das dores, porque tudo aquilo ali já aconteceu. Aqueles sinais já aconteceram. Então, a gente tem que realmente, irmãos queridos, acreditar na palavra de Deus, buscar, não deixar que nada desse mundo possa tentar nos desviar da nossa fé, da nossa plena confiança. E uma coisa que a gente tem que estar numa grande vigilância, porque é uma área que mais o adversário trabalha contra, que é a família. Sabemos que são palavras que são compartilhadas sempre, que a família é odiada pelo adversário, porque a família foi criada por Deus. O casamento é odiado pelo adversário, porque foi criado por Deus. E se nós temos essa orientação que devemos estarmos atentos, é preciso a gente compreender e buscar nas instruções da qual Deus tem trazido para nós, suportarmos as adversidades, os problemas que muitas das vezes acontecem no lar, acontecem no casamento, no meio da família, e é por essa orientação perfeita, pelo poder de Deus, que é a sua palavra, que a gente consegue vencer. Mas ela precisa ser aceita verdadeiramente por nós. O aceitar que falamos é crer. Crer e aplicar, não é? No dia a dia da vida. Repetindo que os dias são muito difíceis. Se você for na primeira carta de João, no capítulo 4, começando do verso 1, João vai dizendo logo no início. 1 Timóteo também, capítulo 3, Paulo também já vai falando logo isso, que são momentos difíceis. E a gente, se sabemos que são momentos difíceis, por causa do pecado que tem se multiplicado, não é? As dificuldades que têm acontecido, a fé de muito que tem esfriado, a gente precisa despertar para essa fé. Jesus, ele vai falar em uma situação trazendo metáforas na questão da vida da família, não é? Então, nós precisamos compreender isso, e ele vai trazer para nós, para que a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento esteja revestido, não é? Como pilares. A gente precisa ter dentro da família a fé, a sabedoria, a obediência e a perseverança. São 4 pilares importantíssimos que nós temos que nos atentar para que a nossa família se mantenha de pé, independente de toda essa situação que o mundo hoje está vivendo. A gente tem que entender que necessitamos de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus e colocar ela na prática da vida. Repetindo o que falei em princípio, que os olhos do nosso adversário estão na família, não é? Ele não ama a família, ele odeia a família, ele quer destruir a família. E a família Deus criou para viver com ele eternamente, para viver feliz, para viver harmoniosa. E é por essas orientações divinas que nós podemos colocar nossa família edificada nesses 4 pilares, que é a fé, a sabedoria, a obediência e a perseverança, para que a gente mantenha nesses 4 pilares a sustentação da família, diante desse mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós não temos que temer o mundo. Deus é o nosso Senhor, e Ele é o Senhor dos senhores.
Deus é o nosso Deus e Ele é o Deus dos deuses. Deus é o nosso Rei e Ele é o Rei dos reis. Então, nós não temos que temer. Uma palavra que não sai do meu coração também, diante dessas batalhas, e para que a gente possa ter uma fé viva e segura, é Isaías 41:10. Quem lembra? Não temas. Eu te sustento. Irmãos, se você refletir muito só nesse verso, você vai viver tranquilo, independente batalhas e situações que você enfrente. Se Deus diz, não tema porque eu estou contigo, a gente tem que estar tranquilo com a nossa família, com o nosso lar, com a nossa vida, porque a promessa de Deus não é de um homem, não é de uma religião, não é de uma placa denominacional, é daquele que nos criou. Daquele que nos criou e nos sustenta e nos mantém. É como falamos desde o início, na questão da igreja, do estudo da palavra, que é fé. É acreditar na palavra de Deus. Nós acreditamos que são atributos que são dados a Deus da sua infalibilidade. Deus é infalível. Então, as promessas de Deus são santas e fiéis e verdadeiras. Disse Jesus em Apocalipse, falando para João, revelando ali para o apóstolo João, que suas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nós temos que crer mesmo, porque é na fé que você vai conseguir superar a adversidade. É na fé que você vai poder suportar aquele momento, porque é realmente um momento. Aquele que é de Cristo, aquele que crê na palavra, ele não vai viver no sofrimento, ele vai passar pelo sofrimento. Porque precisamos passar, porque é um mundo de aflições. Mas o que Deus nos promete é nos sustentar. Nessa mesma palavra de aflições, ele disse, fica tranquilo, tenha ânimo. Eu estou com você, eu venci. E Ele é o nosso Senhor. Então, nesse texto bíblico, que Deus traz para nós aqui nessa noite, a gente pode tirar para nós lições de tranquilidade, independente que o mundo esteja vivendo, que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias, porque a própria Bíblia diz que dentro desses últimos dias, mas nós estaremos seguros. Nós estaremos seguros. Porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos mantém, é Deus que nos protege. Lembra que o salmista diz que Deus é o guarda de Israel que não dormita? Quer dizer, Ele está 24 horas na vigilância, cuidando da gente. Tudo isso são palavras para a gente se manter tranquilos. Mesmo que tenha um momento que você se entristeça, tenha um momento que você chore, pelo lado físico do homem, o sentimento do homem, mas a sua segurança está dentro de você, a sua confiança está no seu coração, que as promessas de Deus estão dentro do seu coração. E é o lugar que Jesus habita. É o nosso coração. Vamos ler Mateus 7, do 24 ao 27, que são esses dois fundamentos que Jesus Cristo vai falando, para que a gente possa manter a nossa família vencedora, independente das situações. O verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, irmãos? Que lições, que exemplo Jesus traz aqui para que a gente possa ter a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento seguro. Veja que ele fala em duas situações de dois homens, de duas pessoas. Um era prudente e o outro era insensato.
Um era obediente, um dava crédito. Veja que Jesus diz o quê? Aquele que ouve minhas palavras e pratica. Então veja muito bem que desde o início que a gente fala sobre isso, da necessidade da gente praticar a palavra de Deus. É preciso. Ele já vai falar do segundo homem, aquele que é insensato, que ouve, mas não pratica. Quer dizer, você vê no primeiro que eles podem vir o que for, problemas, dor de cabeça, aborrecimentos, coisas que o mundo tem de trazer, mas ela vai permanecer firme e segura. Por quê? Porque se você ouve a palavra de Deus, se você crê, você confia e coloca na prática da sua vida, da sua família, do seu casamento, é vitória. Nada vai abalar, nada vai derrubar. Ela vai permanecer firme, ela vai permanecer de pé. Já o outro é totalmente o contrário. Se ele ouvir e não praticar, quando a tempestade vier, quando os ventos vierem, quer dizer, quando os problemas vierem, que é o que você vê hoje, no dia a dia da vida, nessas duas situações. Você vê hoje o que Jesus falou ontem. E ele começa falando nos dois fundamentos, justamente na casa, no lar, na vida da família, na convivência da família, que aquela que está alicerçada na rocha, quer dizer, que aquela que está ligada a ele, essa rocha é o próprio Jesus, você está seguro. Você vai estar tranquilo diante de qualquer situação, porque a sua casa vai estar direcionada por Jesus, vai estar sustentada por Ele, vai estar firme, independente de situações. Mas aquele que constrói na areia, hoje você vê Rio de Janeiro, São Paulo, alguns lugares daqueles que as pessoas constroem casa e não fazem seus fundamentos, não fazem seus alicerces. Quer dizer, não firmam, não é, o alicerce. Quando a chuva vem, a tempestade vem, o que a gente está vendo. Como eu vi hoje, né, em São Paulo, a água invadindo as casas, o povo gritando, chorando, que agonia, que a gente se agonia até em casa ouvindo. Aquele choro daquelas crianças, aquele povo gritando. Como eu disse em princípio do culto, que aquilo não era uma coisa natural. Ali era uma coisa sobrenatural. Está aqui Jesus falando. A palavra que ouve, mas não pratica. Eu vi hoje claramente o oceano dentro da cidade. Porque a água não era aquela água rasinha, fraquinha, mansa, passando. Era ondas, ondas fortes, levando tudo, casa móvel, levando tudo dentro de casa. Vi hoje. Deus me fez eu ver para poder compartilhar com essa história, da qual nós precisamos estar prontos e preparados para qualquer situação que a gente possa passar, porque o mundo é de aflições. São grandes situações, muitas situações que a gente enfrenta diariamente por causa do mundo que nós estamos. Mas a segurança está aqui, o que Jesus traz para a gente. Ouvir e pôr na prática. Pronto. Está seguro. Não sou eu que estou dizendo que vocês vão estar seguros. Não é uma outra pessoa qualquer que vai dizer que está seguro. Não é Mateus que está dizendo que está seguro. Jesus. É Ele a segurança, Ele é a rocha, Ele é a vitória, Ele é quem acalma os mares, os ventos, as tempestades. Então, irmãos, nós vamos ouvir 4 colunas que podem edificar a nossa família, edificar a nossa casa, para edificação. Primeiro é a fé. Vocês vão lembrando de situações que a gente vai convivendo e as Escrituras Sagradas vai mostrando para a gente. Veja bem como a palavra de Deus é a verdade para a nossa vitória. Por mais que você pague um preçozinho, por mais que você chore um pouquinho, mas ela é para a vitória. Ela é para conserto, é para alegria, é para paz. A gente tem que ter essa segurança. Aí Deus chega para a gente, aí dá uma correçãozinha, aí a gente fica irritado, fica triste, mas tudo aquilo é para você se alegrar para sempre. Tudo isso é para acontecer o melhor para a gente. Veja que há uma necessidade nossa de compreender bem, porque o que Deus quer de nós é o bem. Deus não quer sofrimento para nós, está provado. Se Ele deu Jesus para morrer por nós, para tirar o nosso sofrimento. A gente vai refletindo, a gente vai meditando, para que a gente possa ganhar
forças para reagir diante de situações adversas por estarmos aqui. Então, a gente lembra de Hebreus, eu só vou falar a primeira parte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é uma das colunas da nossa casa. É a confiança em Deus que vai sustentar o seu lar, que vai manter ela de pé, que vai manter o seu casamento seguro, que vai manter os seus filhos guardados. É a fé, é a confiança nas promessas de Deus. Em Romanos 10, na parte B do verso 17, está escrito assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito, é Deus que está nos ensinando. Então a gente precisa ouvir. E com o que Jesus fala nesses dois fundamentos, quando ele fala dos dois homens, aquele que é prudente e o insensato, esse prudente ele creu, ele confiou e colocou na prática. Porque a fé é para ouvir a palavra de Deus e obedecer e fazer a vontade de Deus. Foi o que esse homem fez. Então, meus irmãos, essa primeira coluna de sustentação da família é a nossa fé. A gente tem que confiar em Deus, eu tenho que acreditar. A gente precisa tomar essa posição de fé. Então, Jesus começa descrevendo esses dois homens. O primeiro, no verso 24, ele vai dizer, aquele que ouve. Não é? Aquele que ouve. E nós lembramos que ele ouviu foi a fé. E sem fé a família está enfraquecida. Por quê? Aí vem o segundo. Aquele que descrevendo esses dois homens, o segundo homem que é enfraquecido, porque a fé é o firme fundamento. Porque a fé é o firme fundamento. Ele ouviu e creu, porque a fé é esse firme fundamento. Eu tinha colocado o verso aqui, não tinha visto. Então, meus queridos, amados irmãos, muitos lares, muitas famílias se enfraquecem porque não cultivam a fé. A causa, às vezes a gente lamenta, e a gente não pode entrar nas situações de sentimentos. A gente tem que entrar na razão. Porque situações são enfrentadas por muitas famílias porque não está com a fé perfeitamente alicerçada como necessita. Tem uma fé fraca, superficial. Crê em algumas situações e outras não crê, não confia. E isso não alcança aquilo que Deus promete. Porque é pela fé. É acreditando, é esperando, é sabendo que Deus é infalível, que Deus não vai deixar de lhe abençoar. Porque a fé é esse firme fundamento, como o autor de Hebreus no capítulo 11, verso 1. Então, meus queridos, amados irmãos, vamos alicerçar a nossa família com a fé. Essa vai ser a primeira coluna para a sustentação de uma família. Fé, acreditar, confiar nas promessas de Deus, porque são inúmeras promessas de Deus para a nossa família, para a nossa vida. Agora, só cabe a nós pôr na prática, como esse homem prudente, ele colocou na prática aquilo que ele ouviu e colocou na prática. Como o texto fala no verso 24, aquele que ouve. A segunda coluna, irmãos queridos, para essa edificação da nossa família, é a sabedoria. Não é difícil a gente compreender isso. Se você vai fazer alguma coisa e você conhece, você tem sabedoria para fazer, claro que você vai ter progresso. Você vai alcançar aquilo que você almeja. Você vai ter aquela alegria de alcançar o alvo que você tanto buscava. Então, mas você precisa ter sabedoria para isso. Você tem que saber que direção toma, que posição toma, para poder você alcançar aquilo que você quer, para que você seja feliz. Então, esses dois personagens que Jesus fala dessa palavra, que são chamados homem prudente, que é no verso 24, e no verso 26 vai falar do homem insensato. São esses dois personagens, meus queridos irmãos amados, que Jesus fala. Então, a sabedoria deles foi o diferencial entre eles. Um teve a sabedoria de ouvir e praticar. O outro ouviu, mas não teve a sabedoria de praticar.
O que foi que aconteceu que Jesus diz? O que teve sabedoria e praticou, veio os problemas, mas ele venceu. Aquele outro insensato que ouviu, mas não praticou, veio os problemas e ele sucumbiu. Ele perdeu. Então veja que lições para nós hoje, buscar essa sabedoria pelo poder da palavra de Deus, para nós vivenciarmos por essa direção. Agora você vai lembrar porque o salmista disse que era lâmpada para os pés. Porque a sabedoria ela vai iluminando a sua caminhada. Ela vai lhe guiando. A gente ouviu aqui segunda-feira sobre a questão da inspiração das Escrituras, e que muitos ainda não tinham um conhecimento mais profundo na questão da inspiração, porque a inspiração está no Espírito Santo e na palavra. Nós somos iluminados. A inspiração vem de Deus, no seu Espírito e na palavra, e nós é que somos iluminados. Às vezes a gente fala aquela palavra de fulano falou para mim, estava inspirado por Deus. Inspirado é o Espírito Santo e a palavra. Nós somos iluminados pela inspiração do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Nós estávamos aprendendo aqui sobre teologia sistemática, no tema que nós estamos trabalhando, que vamos falar sobre o cano, segunda-feira, a respeito da inspiração das Escrituras. Que ensinamento maravilhoso nós aprendemos aqui segunda-feira. E segunda-feira próxima vai ser sobre o cano, como essas palavras foram inspiradas. Uma coisa tremenda que segunda-feira a gente vai estar aqui compartilhando e aprendendo um pouco mais. Então, meus queridos, amados irmãos, a família precisa de sabedoria de Deus em todas as suas decisões. E isso com nossa família, eu tenho certeza com a de vocês, como a minha, já aconteceu. Muitas situações que nós tomamos posições pessoais, dentro de um lar, dentro de uma casa, e as consequências não foram boas, porque somos limitados, porque nós não temos o conhecimento perfeito. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus, as orientações daquilo que a gente ouve e põe em prática, acontece a vitória, acontece o sucesso, acontece a realização do seu sonho, daquilo que você quer para a sua família, para o seu lar. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos acreditar a cada dia, precisamos da sabedoria de Deus para tomar as decisões e posições dentro do lar. Na questão do relacionamento matrimonial, somos duas pessoas pensantes, e nós não pensamos iguais, pensamos diferente. É a hora que essa sabedoria de Deus vai auxiliar a sincronia, a sintonia da ligação perfeita naquilo que os dois propõem para a família. É a hora que a sabedoria de Deus, que chega ao nosso coração pela sua palavra, que vai fazer essa união. Que as decisões vão ser perfeitas, que as coisas vão se realizar e se realizar com harmonia, que vai ser para o bem de todos. É essa questão da família buscar e ter essa sabedoria. E você sabe qual é a principal, ou o principal motivo que falta sabedoria? É a ausência do temor a Deus. Se nós não temer a Deus, vai faltar a sabedoria, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em Salmo 111, verso 10, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se a gente não teme ao Senhor, vai faltar essa sabedoria no lar, na família, na casa, no casamento. O salmista deixa bem claro, princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência a todos os que praticam. Revela a prudência é coisa correta, certa, justa. Então, irmãos, quando as pessoas não respeitam nem a Deus, também não conseguem respeitar os seus familiares. Se na família tem alguém que não respeita a Deus, ele não vai respeitar os familiares. Porque se ele não respeita nem a Deus, não teme nem a Deus, como ele vai poder respeitar os outros membros da família? Então, uma coisa fica complicada. Então, o alicerce da sua família, a sabedoria da sua família com o temor a Deus. O terceiro pilar
para que a família esteja edificada, revestida e fortalecida e possa vencer todos esses momentos difíceis que a gente vive hoje nessa terra, é a obediência. Fé, sabedoria e obediência. Se não obedecer, não conseguimos nada. Porque a exigência é daquele que pode exigir. É Ele que é o dono da vida, Ele é que é o dono da família, Ele é quem nos criou. E a gente tem que entender, por isso que é importante conhecer os atributos naturais e morais de Deus, porque nessas situações você fica seguro. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é benigno, Deus é santo, Deus é puro, Deus é amor. Então é isso que nós precisamos conhecer cada dia. É preciso, e a obediência vai levar a Deus fazer acontecer tudo de bom na sua casa. Deus vai fazer você prosperar, você vencer, você alcançar aquilo que você quer. Mas a obediência tem que estar fiel. E ela tem que ser integralmente na nossa vida. Então a obediência, disse Jesus, que aquele homem praticava a palavra ali no verso 24, e o outro não praticava no verso 26. Então o outro aspecto, não é? A diferença entre esses dois homens em suas casas era a obediência a Deus. A diferença entre eles dois era isso. Um obedeceu e o outro não. Então você veja que esse terceiro pilar é muito importante também. A fé, a sabedoria e a obediência. A causa de um perder tudo e ser destruído quando veio a tempestade porque ele não obedeceu. O outro, a causa dele vencer e ficar tranquilo e feliz com sua família, na sua vida, é porque ele ouviu e obedeceu. É a nossa vitória, a obediência. É ouvir e obedecer. É deixar com que Deus realmente opere dentro do nosso lar. Amados irmãos, não resolve a família ser apenas religiosa. Ela tem que ser verdadeiramente ligada a Cristo, a sua palavra. Lembra-se que Jesus, na sua oração sacerdotal, veja o poder da palavra para ela estar dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Jesus pede ao Pai que santifique aquele que crê na sua palavra, que a sua palavra é a verdade. E nós já fomos agraciados naquela oração de Jesus Cristo, no verso 20, que Jesus disse que o Pai pediu ao Pai que o abençoasse aquele que fosse crer na sua palavra. E nós cremos. Nós estamos aqui porque cremos e confiamos. E a gente vai edificando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, ouvindo esse avivamento do Senhor para que a gente mantenha-nos seguros na fé, mantenhamos buscando a sabedoria dos céus, a palavra de Deus, para pôr em obediência aquilo que a gente ouve, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus orienta para a gente ser feliz. Então, meus queridos amados, precisa também viver sua fé em seu lar. Vocês vão lembrar outra palavra de Deus relacionada a esse tema, quando Tiago fala no capítulo 1, verso 22, que é conhecido de todos, que não só é para ouvir, é para praticar. Veja que o homem que ouviu e não praticou, perdeu. Mas aquele que ouviu e praticou, venceu. É o que nós queremos vencer. É ouvir e praticar. E vivenciar essa verdade de Deus que é a nossa vitória, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, todos se conhecem dentro de uma família e que sabem que dentro de casa aquela intimidade é maior. E a gente se conhece um ao outro. Sabe verdadeiramente quem somos. Então, quando nós obedecemos a Deus, vencemos pela obediência. Mesmo que algum sentimento o abale, nós devemos amar por obediência. A dificuldade de um relacionamento pessoal entre dois seres humanos, mesmo cristãos, não é muito fácil. E a gente sabe o porquê. Por causa dessa carne pecadora. Por isso que Jesus ele veio harmonizar. Por isso que Jesus ele precisa estar no centro da casa, da família, no centro do lar, no centro do casamento.
é preciso, irmãos queridos e amados, a gente compreender nessa obediência que precisamos ter como pilar para a nossa casa. Então, meus queridos irmãos, o nosso próximo, mais próximo de nós, é aquele que está dentro de casa com a gente. Esse é o próximo do próximo. É aquele que está mais próximo, é aquele que você convive diariamente, está ao seu lado constantemente. Então, veja, meus queridos amados irmãos, como precisamos. Então, meus amados, alicerce, revista com esse pilar na sua família, que é o pilar da obediência. E o quarto e último, também não é muito difícil para a gente entender, é a perseverança. É manter-nos seguro, confiante. Se você persevera, você está dizendo a Deus, sim, ó Deus, independente do que eu vou pelejar por aqui, o que eu vou passar por aqui, o que eu vou enfrentar por aqui, mas eu continuo confiando no Senhor, nas tuas promessas. Vocês lembram de Mateus 24, 13? Então é preciso perseverar para a família ser vencedora. É preciso perseverar para que a gente possa estar junto com a nossa família no novo céu e na nova terra. E nós, como esses escolhidos que estamos aqui, podemos levar tudo isso para dentro do nosso lar. A fé, a sabedoria, a obediência. E perseverar diante de algumas dificuldades adversas que possam acontecer dentro do lar. Porque pode acontecer. Se ainda tem algum familiar que ainda possa não estar bem alicerçado, não esteja bem ajustado dentro daquilo que necessita, por essa palavra de Deus. E a gente persevera, a gente continua para ajudar, para poder harmonizar a família, para poder levar aquela outra pessoa a amadurecer um pouco mais dentro daquilo que é necessário. E a gente persevera suportando alguns momentos difíceis que a gente possa enfrentar. Então, amados, as duas casas desse texto passaram pela mesma tempestade. Jesus deixou bem claro, né? Chuvas, ventos, tempestades, que a gente vê os repórteres chamam a tempestade lá de enxurradas, né? Que vai devastando tudo e levando. Está lá nesses versos que nós lemos, verso 25 e o verso 27. Então, toda a família, meus queridos, sem exceção, claro e evidente, passa por tempestades e lutas, pelo mundo que vivemos. Agora a gente vai lembrar de novo, que é um texto que não pode sair do coração da gente, que vai ter as aflições, mas que a gente mantenha seguro, tranquilo, porque Jesus venceu. São palavras que ela precisa ser repetitiva aí dentro da gente, porque é o que a gente precisa, para despertar, para avivar, para se animar, que sabendo que aquela tempestade vai passar, porque Deus está conosco, que é o ânimo que Jesus diz, mantenha ânimo, fique tranquilo. E a gente vai vencendo toda e qualquer situação. Então, toda a família, sem exceção, passa por esses momentos, irmão. Mas quando a família está alicerçada nessa rocha que é Jesus Cristo, se torna forte, se torna mais unida, independente de um momento difícil. Eu posso dizer para vocês com uma boa experiência, porque eu tive de casamento momentos que eu ainda não era cristão e depois momentos que passei a ser cristão até hoje para a honra e glória do Senhor. O momento quando eu não era cristão, eu via os problemas como eram sérios e era difícil de ser solucionado. Mas depois que nós nos entregamos a Jesus Cristo, que a família passou a ficar totalmente ligada a todos, a coisa foi diferente. Os problemas não deixaram de existir, como Jesus fala desses dois homens, que vieram tempestade, vieram ventos fortes, mas eles permaneceram seguros. Posso contar como exemplo da minha vida. Quando não estava com Jesus, as tempestades foram fortes e foram destruindo. Mas quando nós nos voltamos para Jesus, nos alicerçamos nessa rocha, edificamos a vida, a casa, a família na rocha, fomos vencendo as tempestades, fomos vencendo os ventos impetuosos, fortes, as tempestades grandes, horrendas que vieram, e nós fomos vencendo e temos vencido até hoje as famílias de Deus, porque Jesus é essa rocha da casa,
Jesus é essa rocha da família. E quero falar até para os solteiros mesmo que estão aqui, no dia a dia da sua vida, em algum projeto, em algum sonho, alicerçado em Jesus nessa rocha, pode vir a dificuldade que for, Deus vai estar ali lhe dando a vitória, Deus vai estar ali levando você a progredir, a você vencer. É a sua fé, é a sabedoria buscando nos céus, é a obediência que vai lhe dar isso, e você perseverando, mesmo em alguns momentos de tempestade, porque a sua vitória já está garantida pelo Senhor. É isso, irmãos. Então, meus queridos, é necessário a gente perseverar e suportar, porque tudo vai passar. Você lembra de 1 Coríntios 13, 17? Que o amor tudo suporta? É isso que nós vamos buscando, crendo, confiando, porque nós vamos suportar alguns momentos adversos, porque é o amor que está dentro de nós. A família, nós amamos a família, nós amamos a nossa vida, nós amamos a igreja de Cristo, nós amamos uns aos outros. E a gente vai suportar. Então, irmãos, assim é durante um temporal que nós esperamos para acalmar, para sair. Não é? Se começasse a chover aqui agora, a gente ia esperar a coisa acalmar para a gente poder sair. Não é? Então, é esse dia a dia nosso que nós somos vencedores, porque nossa vida está igual a esse homem prudente, e ela precisa estar como ele, perseverante, seguro, tranquilo, ouviu e praticou, e venceu diante daquilo que aconteceu, diante das tempestades que vieram contra ele. Ele pôde vencer e se manter seguro. Então, a família, irmãos, precisa estar firme, revestida no poder da palavra de Deus. É ela que sustenta a nossa vida. Eu sempre falo, dia e noite comigo mesmo, não é? Que tudo vai passar menos a palavra de Deus. Se eu tenho essa lembrança no meu coração, então tenho que viver ela. Não é as coisas terrenas que vão passar, vão ficar para trás, mas é a palavra de Deus, que ela vai subsistir eternamente. Então eu tenho que ouvir ela, eu tenho que praticar ela, eu tenho que viver por ela, eu tenho que ser guiado por ela, eu tenho que ser protegido por ela. É a palavra de Deus. Se você for lá no Salmo 91, verso 4, a última frase vai garantir isso. Deus garante que a fidelidade de Deus é o nosso escudo, é o nosso broquel. Quer dizer que a palavra de Deus vai nos proteger. Broquel é um escudo menor, que vai nos guardar de qualquer tempestade, de qualquer situação. E é assim que na nossa confiança que nós vamos vencendo, nessa nossa fé. Então, irmãos, você é escolhido para revestir sua família. Eu tenho sempre compartilhado uma coisa que nos últimos dias está falando muito ao meu coração, justamente pelos dias que nós estamos vivendo. A gente está preparado para situações adversas. Porque se a gente não estiver preparado para situações adversas, a gente pode ser acometido por essa situação. Mas se você está preparado, você vai vencer aquela situação adversa, você vai suportar aquela situação adversa. Vem um problema ou outro, ao invés de você descer mais, é o contrário, você vai estar firme e vai subir. Porque a sua fé, a sua confiança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, que você sabe que Deus disse que vai lhe dar a vitória, que a vitória é sua, então você não sucumbe. Mesmo naquele momento, naquele período ruim que você possa enfrentar, mas a palavra de Deus lhe sustenta, ela lhe mantém. Então ela vai fazer você subir pela sua fé. Ela vai fazer você vencer aquele momento difícil. Então a gente tem que estar preparado, porque os dias é propício a isso, pela própria Escritura. Seriam dias maus. Por quê? Na própria palavra de Mateus 24, lá de Jesus, que a iniquidade se multiplicaria, quer dizer, fica mais difícil. O pecado está crescendo cada dia. Então nós se tornamos mais vulneráveis dentro desse crescimento do pecado. Mas como o pecado está crescendo, então nós vamos crescendo a nossa fé. O nosso envolvimento com Deus, ele tem que crescer mais para a gente superar aquilo que o pecado tenta tirar de nós, a fé que nós temos em Deus plena.
E é assim que a gente vai se preparando. Então, irmãos, você, com a sua família, sendo essa coluna da fé, essa coluna da sabedoria, da obediência, da perseverança lá no seu lar, é que você mantém a sua família, o seu casamento e seus filhos todos de pé. É nessa direção que sua família vai continuar de pé. Vou repetir uma coisa que eu senti. Vamos passar por momentos que não é agradável, mas a sua fé, a sua confiança, buscando em Deus, na obediência, no temor a Deus, que é a sabedoria, tranquilo que a gente vai passar e vencer. É isso que Deus está nos procurando cada momento, porque Ele não quer que a gente se perca. Ele quer que a gente confie nele, confie na sua palavra, para que a gente possa ter o que a gente mais quer. Felicidade permanente, uma família feliz, um casamento maravilhoso, os filhos felizes, mas é por essa direção, sendo essas 4 colunas, para que a nossa família seja edificada. A fé, a sabedoria, a obediência e a perseverança. Amém? Que o Senhor continue nos revestindo, nos abençoando, trazendo a nós esse avivamento pela sua palavra, pelo seu Espírito, no poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente continue vencendo toda e qualquer batalha que possa vir contra nós, ou contra a nossa família. Amém? Vamos orar então? Quando eu vejo os irmãos sentados, eu estou acreditando que eles estão querendo mais um pouco. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu vou pedir à irmã Josefa dos Santos Oliveira, como ela é a nossa querida e amada presidente desse Ministério da Família, nessa grande responsabilidade que ela tem de orar pelas famílias todos os dias, né, irmão? Esqueça de nós, não. Então, nós vamos orar agora, neste momento, em nome de Jesus. Te agradecemos, te glorificamos em nome de Jesus Cristo. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite gloriosa, ó Deus. É, sim, ó Deus. Vitória que o Senhor nos trouxe. Sabedoria aos nossos corações, ó Pai, Deus. queremos te agradecer, ó Deus, por cada irmão aqui presente. Abençoe grandemente, meu Deus, cada família aqui representada. Que as suas bênçãos sejam derramadas de uma maneira especial. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sobre cada família aqui representada, Deus. Obrigada, Senhor, por todo o teu amor, ó Deus, pelos teus ensinamentos, porque o Senhor tem tido cuidado para com cada um de nós. O Senhor tem se preocupado em nos instruir, ó Deus, e nos guiar, Senhor, por esses caminhos. Pai, que possamos ser sábios, ó Deus, que possamos ser prudentes, dá sabedoria, Pai. Senhor, Marido, em nome de mulher, nosso pais, Senhor. ó Deus, que buscam a sabedoria, que temem a Ti e a Tua palavra. Amém. Que possamos viver segundo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, vontade, Senhor. Deus, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, ó Deus. Pai, fica conosco, ó Deus. Continua sempre, ó Deus. Continua sempre em nome de abençoando Jesus teu Cristo. servo, ó Deus, nosso pastor. Eis-me aqui, Santo Espírito de Deus. Para liderar esta igreja, Envia-me a mim, o Senhor em nome de capacitando nosso o teu Jesus servo a cada dia. Precisamos, ó Deus. Inspirando ele a cada dia, em nome de Jesus. Santo Espírito, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tudo, ó Deus. Nos abençoa, Pai. Nos leva de volta para os nossos lares, guardados e protegidos pelo teu amor e pelos teus santos anjos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós te oramos, ó Pai, nós pedimos e agradecemos, confiantes, ó Deus, no poder da tua palavra. Sim, meu Deus, e na tua fidelidade para que glória a Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos e os vossos filhos, sobre essa igreja vencedora e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai,
Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.